Olá para você que é amante do futebol inglês. Estamos de volta no nosso cenário habitual. O meu nome é Caio e esse é o 11 da rodada, edição Premier League 2025-2026, 10ª rodada. Goleiro. Começando com Guglielmo Vicario, do Tottenham. O Tottenham recebeu a indesejada visita do Chelsea e acabou sendo derrotado por 1-0. O João Pedro foi quem fez o gol da vitória dos Blues, mas ele e Vicario travaram um confronto pessoal durante o jogo todo. Em outros 3 chutes do brasileiro, 3 defesas do goleiro do Spurs. E no jogo todo foram 8 defesas do italiano, que salvou o Tottenham de provavelmente tomar uma goleada em casa. Zagueiros. Mais uma vez, ele é um dos nossos zagueiros, Paul Van Hecke, do Brighton. Nessa rodada, Van Hecke teve 6 duelos ganhos, 3 recuperações de bola, 5 cortes e ainda um chute bloqueado na vitória do Brighton por 3-0 contra o Leeds. E o zagueiro pela esquerda é Gabriel Magalhães, do Arsenal. Além de lá atrás ele ajudar com 9 cortes e 6 duelos, ele é um dos principais jogadores de ataque do Arsenal. No duelo contra o Burnley, foi dele a assistência para o primeiro gol do jogo, numa cena que tem sido muito frequente nessa temporada. Declan Rice no escanteio, buscando por Magalhães no segundo pau, que ajeita para o meio da área para Viktor Gyökeres abrir o placar. Laterais. Nessa 10ª rodada, vamos ter 2 laterais esquerdos, então, improvisado na direita, Ryan Sessegnon, do Fulham. E foi no ataque que ele se destacou, fazendo o primeiro gol do Fulham contra os Wolves, depois do belo passe de Raul Jiménez. Depois, foi ele quem cruzou na área, pro azar e infelicidade do Mosquera, que fez contra e definiu o jogo em 3-0. E pela esquerda, Nico O'Reilly, do Manchester City. Mais um lateral que se destaca bastante ofensivamente, e nessa rodada não foi diferente. Primeiro, ele recebeu esse belo lançamento do Doku e quase fez um golaço. Mas o lateral Jiménez tirou quase dentro do gol. E aí sim, ele recebe do Foden na entrada da área, avança e no meio de 3 jogadores fez Manchester City 3, Bournemouth 1. Meio campo. Para começar a meiuca, Declan Rice, do Arsenal. Como falamos aqui, o camisa 41 dos Gunners cobrou o escanteio na área que resultou o primeiro gol do Arsenal. E mais tarde, numa jogada que começa lá na zaga, Gyökeres deu esse baita lançamento para Trossard, que colocou na cabeça de Declan Rice para fazer 2-0 para o Arsenal na casa do Burnley. E os números dele defensivamente tem 9 duelos ganhos, 5 desarmes, 4 cortes e mais 9 recuperações de bola. Um verdadeiro pilar do líder da Premier League, Arsenal. Ao lado dele, Ryan Gravenberch, do Liverpool. E, enfim, o Liverpool voltou a vencer na Premier League e não coincidentemente numa boa partida do Gravenberch contra o Aston Villa. 6 duelos ganhos, 4 interceptações e 2 desarmes. E lá na frente, ele contou com a sorte para fazer 2-0 para os Reds, que mesmo passando por um momento de oscilação, agora ocupam a 3ª posição na tabela. E armando o nosso time, Lucas Paquetá, do West Ham. E como era de se esperar, o Newcastle abriu o placar na casa do West Ham, com um belo chute do Murphy aos 4 minutos. Fala dele! Mas aí apareceu Lucas Paquetá, que de frente para o Bruno Guimarães acertou um chutaço de esquerda para empatar para os Hammers. O West Ham virou o jogo depois do gol contra do Botman. E para fechar a boa atuação do brasileiro, contra-ataque pela direita. Bowen serviu Paquetá, que devolveu para o Bowen só fazer. Mas depois da defesa e da atrapalhada do Pope, Souček chegou para empurrar a bola na rede nessa, que foi somente a 2ª vitória do West Ham nessa Premier League. Atacantes. Nas pontas, teremos 2 jogadores do Brighton nessa rodada. E pela direita, Yankuba Minteh. Ele foi determinante para o primeiro gol do Brighton, com esse passe maravilhoso para o Wiffer cruzar para o Welbeck abrir o placar. Ele ainda quase marcou um golaço pouco tempo depois, numa bela jogada. E foi dele a assistência para o segundo gol. Lançamento de Van Hecke, jogadaça pela direita e o cruzamento para Diego Gomes fazer o 2-0. O paraguaio Diego Gomes, atuando pela esquerda, também fez o 3º gol para as Gaivotas e fechar o placar em 3-0 contra o Leeds depois da bela jogada do Rutter. E percebam que o Minteh estava prontinho para fazer o dele também. E fechando o nosso ataque, adivinhem, Erling Haaland, do Manchester City. Mais 2 gols dele nessa rodada, totalizando 13 gols em 10 jogos de Premier League. E só a nível de curiosidade, o segundo artilheiro tem menos da metade, 6 gols, que é o Semenyo, do Bournemouth. Contra o Bournemouth do Semenyo, Haaland recebeu esse passe de cabeça do Cherki e aí não tem como parar. De perna esquerda,
1-0 para o Manchester City. E depois, mais uma vez, lançamento do Cherki para o inevitável Haaland, que carregou, limpou o goleiro Petrovic e fez 2-1 para o City. Ele ainda poderia ter saído com hat-trick depois da bela jogada do Doku, mas dessa vez a cavadinha não deu certo. Mais uma vez, o norueguês é o grande destaque dessa 10ª rodada. Menções honrosas. Nas menções honrosas da 10ª rodada da Premier League, temos 2 jogadores que fizeram cada um golaço de fora da área. Primeiro, Amad Diallo, do Manchester United. Cruzamento para a área do Nottingham Forest. A zaga afasta e lá estava Diallo para fazer isso aí. De primeira, um voleio sensacional que garantiu o empate do United fora de casa. E infelizmente, não foi dessa vez que o nosso camarada Frank vai lançar o disfarce. Quem também fez um golaço com a perna esquerda foi Harry Wilson, do Fulham. Raul Jimenez cruzou para trás e depois do chute bloqueado, a bola se ofereceu para Wilson, que de primeira colocou a bola no cantinho para fazer o segundo gol dos Whites na vitória por 3-0 contra o pobre Wolves, que em 10 rodadas de Premier League tem 2 empates e 8 derrotas. Esse foi o 11 da 10ª rodada da Premier League 2025-2026 e eu agradeço demais a você que assistiu até aqui. Siga e se inscreva no 11 da rodada, que por hoje é só, mas na semana que vem tem mais. Confira aí os jogos da 11ª rodada. Até logo!